E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Melhor recuperado de ontem, cara. Eu fiquei vendo os comentários, né, pra separar hoje, comentando comentários. Uns pessoal perguntando: Barolo morreu, se Barolo não morreu dessa vez, não vai morrer nunca mais. Mas também teve muita gente que falou: ô, Barolo, também quase morri, quase infartei, esse time vai matar gente do coração. E hoje, a gente fazendo uma análise mais fria, não mudou nada. Eu continuo achando a mesma coisa que eu achei ontem no pós-jogo, que o time se acomodou. Ontem eu consegui dormir acho, mais de 5 horas da manhã, que você fica... cheguei em casa, fui gravar a coletiva do Dorival, fui dormir 5 da manhã e acordei às 8. Tô só o pó da rabiola. Siga as redes sociais da sportsbet.io, hein? Não perca. Você acompanha várias novidades legais, tem a história da camisa, vai lá no meu Instagram, você já sabe, Barolo Vídeos, aproveita pra me seguir, né? Vai na bio, preenche o cadastro, você concorre uma camisa por semana. E fala as promoções legais que tem na sportsbet.io. Hoje não tem muita novidade, a única novidade do time, o time já se reapresentou pro jogo contra o Grêmio. Treina amanhã e viaja. A única novidade foi que o Nestor treinou normalmente, o Nestor tava fazendo trabalho separado. Hoje ele trabalhou com o elenco, aquele regenerativo, né? Quem jogou mais fica no refis, quem não jogou faz uma atividade leve ali, e o Nestor participou. Então ele deve voltar. E aí, a gente faz sempre esse comentando comentários como maneira de, né, retribuir a toda a gentileza que você nos faz aqui, com a sua amizade, com a sua presença aqui. O vídeo, mais uma vez, teve bastante visualização. Para cair aquela tese, né, que o vídeo só tem visualização quando o São Paulo ganha. Imagina, tem muita gente que é muito amigo do canal que gosta de me ver feliz, não só São Paulinos, mas de torcedores de outros clubes também. E tem gente que tem coragem de falar que a gente torce contra para poder ter mais visualização. Eu vi. Eu tava no Morumbi, saí 2 horas da tarde ontem para ir pro Morumbi, eu tava torcendo contra para ter mais visualização, pro São Paulo perder e para ter mais visualização. Mas também não vamos ficar dando bola para comentário de idiota, né? Comentário imbecil. Vamos dar valor aos comentários bacanas que tem aqui, com a opinião das pessoas sobre o São Paulo Futebol Clube, né? Porque a sua opinião sobre o São Paulo me interessa muito. Eu gosto de ver os comentários, porque é sempre uma maneira diferente de ver. Quem tá no estádio, quem tá em casa, quem assistiu pelo computador, quem nem conseguiu assistir o jogo, só viu os melhores momentos. Cada um tem uma impressão diferente. É muito legal ver isso, porque a gente que tá lá no estádio, você tem uma outra noção. Dependendo do lugar que você fica, você tem uma outra noção. Então, você tá em casa, você vê de um jeito. Então é legal você fazer isso comentando em comentários. Eu separei alguns, não vamos perder mais tempo. Já separei alguns que eu vou passar pra vocês, tá? Ó, o Gabriel Azevedo começa o comentário dele assim: perdemos como sempre, ganhamos como nunca. Eu fui para o Morumbi ontem depois de um certo tempo. Fui na expectativa de classificação sem sustos. E na verdade quase tive um infarto. Tá vendo? É tudo igual. De lá percebi o time... tá vendo a visão? De lá percebi o time muito lento. Muito passe para trás. Luciano numa partida apagada. Maia errando muito. E o Alisson, alguém viu? Não entendo como o Gabi não fica os 90 minutos. O Gabriel Azevedo, obrigado pelo comentário, Gabriel. O Gabriel comentou, ele num comentário curto, ele acabou englobando um monte de coisa que um monte de gente falou nos comentários. Por isso que eu separo assim alguns comentários que simbolizam muito o que o resto do pessoal pensou. Falando do time lento, Gabriel, eu vou falar pra você, o time tava mais lento do que o normal ontem, porque pra mim jogou claramente pra segurar o resultado e achando que já tava ganho, achando que já tava classificado. Pra mim um erro crasso. Outra coisa, Alisson, muita gente está criticando o Alisson também, que não pode ser titular, que o São Paulo joga com um a menos. O Maia errando também, eu também falei. Rafinha, muita gente criticou também. E o Gabi, eu também não entendi a saída dele, muitos de vocês também não entenderam. E a gente talvez ele esteja, segundo o Dorival, ele tem que ganhar ritmo, ele cansa. Mas não sei, eu acho que não pode tirar um jogador como ele e deixar o Alisson, desculpa. Qualquer alteração que você faça, você tem que montar um esquema pro Gabi continuar. E o Alisson é um jogador a menos, eu acho que é um jogador a menos. Brazuca. Fala, Barolo, acho incrível como os jogadores não fizeram o mínimo de esforço para manter a invencibilidade. Isso fica nítido quando se vê os jogadores saindo andando enquanto o time perde. Não sabe o tamanho desse clube, não sabe que esse time lá atrás não perdia para time de Série B e ganhava até do Barcelona. Sei que a comparação é exagerada, mas está na veia do São Paulino. Na verdade, Brazuca, na verdade é o seguinte, eu também achei, ninguém estava preocupado com a vencibilidade, viu? Só talvez a torcida.
Porque os jogadores, eles achavam, a impressão que deu foi que eles achavam que o jogo estava ganho, que a classificação estava ganha. E sabe aquela coisa de eu classifico a hora que eu quero, sabe? Fizeram 1-0, então aí já acharam, os que estavam acomodados ficaram mais acomodados ainda. E muita gente concordou comigo. André Correa, péssimo jogo, principalmente no segundo tempo. Gols estúpidos, falta de vontade dos jogadores que acharam que já estava ganho, tá vendo? Não sou eu que tenho as impressões, gente. A gente tá vendo o jogo. E jogadores que mostraram que não podem ser titulares. Caso de Rafinha, Alisson e Diego Costa. Que sirva de lição para a próxima fase, que será mais difícil ainda. Abraço. Aqui André Luiz Correa. Críticas também ao Rafinha, ao Diego Costa, que eu acho que não fez uma partida tão desastrosa ainda, mas o Arboleda é titular dessa zaga com Beraldo, gente. A zaga titular é Arboleda e Beraldo. Entre Diego Costa e Alan Franco, eu prefiro o Diego Costa, porque o Alan Franco, para mim, é o pior zagueiro que a gente tem. Mas muitas críticas a esses três jogadores. Luca Prado, fala Barolo. Perder a invencibilidade por falta de vontade... Tá vendo? Só a torcida estava preocupada com invencibilidade. Perder a invencibilidade por falta de vontade é inaceitável. Mas como ainda estou em período de grandes amores pelo presente que o Flamengo nos deu, Dorival Diola, acho o seguinte, melhor corrigir os erros agora enquanto ainda dá. Os gols de bola parada não são novidade. Quase todos os gols que andamos tomando vêm sendo de jogadas aéreas e bolas paradas. Para mim, isso mostra o quanto a falta de treinos está impactando o time. Ô Luca, o Dorival falou na coletiva sobre bolas aéreas. Falou que treina, que eles treinam, posicionamento, mas que precisa treinar mais e vão trabalhar mais. Aliás, a entrevista coletiva do Dorival foi chatíssima. Foi chatíssima. Não falou, ficou lá enrolando, eu esperava que ele fosse ser mais incisivo, não foi. Ficou enaltecendo que o Sport não teve jogada de triangulação, mas fez 3 gols de bola parada, então que desclassifica o time. Alexandre Marques, me lembrou o time jogando contra o Palmeiras que tomou de 4 na final do Paulistão. Displicência, relaxo ou acomodação. O São Paulo poderia ter metido uma goleada no Sport, mas não, preferiram ficar com aquela de toque de bola que não serve pra nada. Pra segurar o jogo, Alexandre, pra controlar o jogo no campo de defesa lá, com Beraldo, Arboleda, Rafinha, tocando bola um pro outro. E outra coisa, eu discordo de você em relação ao time a final do Paulista. A final do Paulista foi tremedeira. Foi bunda molice, foi fralda cheia, foi, desculpa a expressão, peidaram na farofa. Foi bundamolismo. A final contra o Palmeiras foi um time frouxo, em campo, bunda mole, que tremeu as pernas. Ontem eu acho que foi pro outro extremo. O extremo da arrogância, da soberba, do salto alto. Ganhamos, já estamos classificados. E quando os caras viram, a vaca já tinha quase ido pro brejo. Alfredo Craveiro. Barolo, esse time é tecnicamente muito fraco. Jogadores tecnicamente muito fracos. Num jogo como esse, eles não podem se dar o direito de jogar sem concentração máxima, pois senão não rendem o mínimo dos mínimos que tem rendido em outros jogos. Entraram em campo com a soberba do placar e ainda acharam um gol para ampliá-lo. Pois bem, o nível de concentração caiu. Começaram a jogar para manter o placar e deu no que deu. Time medíocre não pode se dar ao luxo de não jogar o máximo possível com a entrega total dos jogadores todos os jogos. O Alfredo tá falando um negócio que eu vi muita gente comentar também, é o seguinte: como esse time do São Paulo não tem poder de decisão, né? Na hora da decisão, sempre dá uma pipocada. Muita gente falou em pipocada também, mas porque o que acontece? Esse time não tá acostumado a decidir. E quando decide, pipoca mesmo. Foi assim na final do Paulista, foi assim na final da Sul-Americana. É um time que não tem casca, até porque não tem cobrança, né? Aquela mesma história que a gente já falou aqui milhares de vezes. Tem gente que baba ovo pra esses caras. Então, na hora de decidir, é isso. Ou é tremedeira, ou é salto alto, ou é pipocada mesmo. Eu acho que ontem foi relaxamento, foi soberba de achar que estava classificado. José Roberto Andolfato. Não podemos nunca esquecer que o nosso time é fraco. As torcidas sabem, gente. Não temos meia de ligação, não temos segundo atacante, o Alisson é uma verdadeira piada. Rafinha não faz o mínimo necessário como ala, sem condição. Precisamos melhorar muito para sermos medianos. Cara, sabe o que acontece, José Roberto? Num jogo como esse, é um choque de realidade. A gente tem um choque de realidade, que o time é ruim. Você vê, o Marcos Paulo não acertou uma jogada, o Caio Paulista não acertou uma jogada, o Rafinha errou todas as bolas, o Pablo Maia não ganhou uma dividida, o Alisson... Aí um cara comentou no canal, você tá sendo injusto com o Alisson, ele deu uma cabeçada.
Então você se contenta com isso? Um jogador que joga 90 minutos, deu uma cabeçada no gol e o goleiro defendeu, pra você tá bom? Pra mim não tá. Esses caras têm que render mais. Mas é um choque de realidade, né, gente? Renato Ribeiro, eu sei o que acontece com o Gabi, porque tiram. Eu não sei o que acontece com o Gabi, porque tiram ele, mesmo sendo o melhor em campo. E aí deixa um Alisson. Eu não entendo o Dorival com o Alisson, tá parecendo o Ceni com o Igor Gomes. Pelo amor de Deus, Renato, nem brinca. Eu acho que o Alisson. Eu também não entendi. Eu não entendi. A gente comentou, você viu? Nem tinha visto o comentário aqui, mas já falei. Não entendi você tirar o Gabi e deixar o Igor. O Igor Gomes, não, bate na madeira. Deixar o Alisson em campo. David Sobral, na moral, o limite de fase da Copa do Brasil pra gente é essa próxima. Dependendo do adversário. Temos um time competitivo somente contra América ou Bahia e talvez o Gambá, o Corinthians, né, que tá falando. Todos os outros são melhores. Eu não me iludo e não critico o Dorival nunca. Tá tirando leite de pedra. Eu acho o seguinte, David, muita gente tá falando isso. Eu, sinceramente, eu vou ser sincero com você. Eu acho que o São Paulo não é favorito contra nenhum time. Nenhum time. Não dá pra você cravar que o São Paulo vai ganhar do Tolima na quinta-feira que vem pela Sul-Americana. Não dá pra cravar que vai ganhar do Grêmio, como não dá pra cravar que vai ganhar do Bahia nem ganhar do América. Então, eu acho que dentro desse contexto, pra mim o adversário tanto faz, porque o São Paulo não vai ser favorito contra ninguém. Ah, talvez o América, porque tem menos tradição, porque agora tá vivendo um momento ruim no Campeonato Brasileiro, mas a gente viu o que aconteceu com o Sport. E muita gente, eu vi muita gente menosprezando o Sport, time de Série B, só joga contra time amador. Não é bem assim, viu, gente? Não é bem assim. Eu acho que o futebol da Série A não é tão acima assim do futebol da Série B. O Sport tá com o 9º colocado, mas com poucos pontos atrás do líder, jogos a menos, melhor ataque do futebol brasileiro, segundo melhor ataque. Ah, mas só joga contra time fraco. Os outros times também da Série B também jogam contra os mesmos times. Tem campeonato regional aí que também é fraco e o Sport se sobressai. Então eu não acho que... E o confronto, pra mim, foi equilibradíssimo. O primeiro jogo o São Paulo só ganhou por causa da expulsão do Fabinho, que tava tendo um jogo duríssimo, e ontem a gente viu o que aconteceu. Então eu, pra mim, nem tô preocupado com quem o São Paulo vai pegar. Não vou torcer pra pegar, porque pra mim o São Paulo não é favorito contra ninguém. E ontem a gente viu isso. Porque o que acontece, na minha opinião, gente, é assim, isso demora anos, essa mentalidade de time vencedor, de time cascudo, de time que na hora da decisão não treme as pernas, isso aí demora pra você construir. Não são em 11, 12 jogos do Dorival que isso vai ser construído. Gabriel Renan Ruiz. O time entrou como se já tivesse ganho. Não ganhava uma dividida, muita displicência no passe e o Alisson não pode ser titular desse time. Ele não ganha uma. E o Rafinha foi uma peneira, tudo vinha do lado dele. Espero que o Dorival enquadre esse pessoal. Ele teve que colocar o Arboleda fora de ritmo. O Dorival, o Gabriel falou na coletiva que ele colocou o Arboleda sem aquecer, porque o técnico do Sport colocou mais um jogador de bola aérea. E ele, um jogador alto. E ele estava preocupado com a bola aérea. É isso. Então, a bola aérea ontem foi um horror. Júlio Souza. Barolo, o que aconteceu ontem é simples. Porque eu perguntei, né? Eu falei, pedi no vídeo. Pessoal, escreva aí o que vocês acham que aconteceu ontem. E o Júlio falou. Barolo, o que aconteceu ontem é simples. É o São Paulo sendo o São Paulo que nós conhecemos. Claro que não vamos jogar fora o que o Dorival vem fazendo, mas é nítido que esse time precisa treinar, esse time precisa descansar também, mas além de tudo não pode se acabar psicologicamente como se acabou. Passamos, mas infelizmente não acredito que passe da próxima fase. O São Paulo é limitado e no jogo de ontem vimos isso. Eu acho que a gente tem, o que aconteceu ontem foi esse choque de realidade. E eu acho que a gente que tava meio iludido, é porque a gente fica, não é iludido, não gosto dessa palavra. A gente fica vibra, o time tava 11 jogos invicto, 12 jogos invicto. A gente aproveita o momento também, que pra nós São Paulinos é muito complicado. Só que ontem a gente teve um choque de realidade. Que o Dorival não vai fazer milagre, o Dorival não vai fazer determinados jogadores jogarem bola, o Dorival não é mágico. E o time é limitado, a gente viu que tem jogadores fracos, tem jogadores que ontem estavam numa noite ruim. E aí, a minha preocupação maior é com o lado psicológico desses caras aí. Que é a soberba um dia, a bunda molice do outro, aí no outro dia joga pra caramba, sai perdendo, vira. A instabilidade emocional do time do São Paulo que me preocupa, entendeu? É isso que eu fico mais preocupado, porque bola, a gente sabe que eles têm um limite, a gente sabe que esse time é limitado. Esse time limitado, ele vai bater no limite e não vai passar daquilo, porque os jogadores não são craques. A gente tem esse time, esse elenco mal montado, que é sempre bom a gente lembrar, né? Um elenco mal montado, que tem 6 laterais direitos e ao mesmo tempo não tem nenhum. Então é complicado, a gente sabe que foi um choque de realidade.
Amanhã voltamos, amanhã tem o basquete, né, às 3 da tarde no Morumbi, São Paulo precisa ganhar. E eu volto mais ou menos 5, 6 da tarde, por isso que eu vou pedir para você se inscrever e ativar as notificações para você receber as notificações aí no seu celular quando você tiver, quando chegar vídeo novo, que amanhã não sei a hora que eu vou postar, mas provavelmente no final da tarde pra gente fazer o pré-jogo, porque tem uma parada duríssima contra um classificado para a Copa do Brasil, que é o Grêmio, que jogando na Arena Denis lá é um time fortíssimo, tá bom? Obrigado, viu, gente? Fiquem com Deus. A gente se encontra amanhã de tardezinha. Eu espero vocês no final da tarde, tá bom? Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço. Tchau.